Quando nós falamos sobre sexualidade e repressão nos dias de hoje, muito do que a gente fala, muito do que as pessoas falam, é o pensamento do Freud diluído, porque ele acabou sendo o principal pensador sobre o tema, né, no momento atual, na nossa modernidade, na nossa época contemporânea. Então, o Freud, no Mal-Estar da Civilização, principalmente, ele vai basear a tese dele, o pensamento, o raciocínio dele, justamente sobre o conflito da necessidade instintiva do indivíduo com a cultura, com o processo civilizatório. E daí ele começa a entender que dessa necessidade instintiva, entrando em conflito com a cultura, é onde nascem vários traumas, vários problemas diferentes que o cidadão, o indivíduo vai ter que lidar depois. Segundo o Freud, na vida do homem, basicamente, né, a grosso modo, existem duas necessidades, duas forças instintivas, que é a energia da libido, que para nós, na filosofia, nós temos como Kundalini, e uma outra força é relacionada aos instintos do ego. Mais para frente a gente vai entender o que ele quer dizer sobre o ego. Mas esses instintos do ego, a grosso modo, a gente consegue entender como fome, né? Seria então basicamente essas duas energias, a sexualidade e a fome. E quando eu digo fome, está embutido várias outras necessidades desse indivíduo, né? Do instinto. Então ele vai entender isso como o embate entre Eros contra Thanatos. Eros, na mitologia grega, é o deus do amor, deus da vitalidade, da vida. E o Thanatos é um deus associado à morte. Então, é a luta da vida contra a morte. O indivíduo, em seu aspecto mais natural, ele vai buscar a vida e se distanciar da morte. Isso é uma perspectiva do Freud. E a civilização, segundo essa perspectiva, a cultura, o processo civilizatório provê naturalmente uma infelicidade fatal, né? Insuportável para esse animalzinho denominado Homo sapiens. Então, a tarefa da nossa cultura é controlar, não no sentido negativo, mas encontrar um equilíbrio entre os desejos e necessidades do indivíduo, associados ao seu instinto, e a civilidade, a uma forma com que ele consiga diminuir esse instinto agressivo, né, essa natureza agressiva, colocando normas para que a gente consiga coexistir. Só que essas normas, muitas vezes, geram repressões na nossa vida que são muito difíceis de serem maturadas. E aí a gente acaba ficando com couraças, fica com um comportamento prejudicado, né, justamente por causa dessas normas que durante muito tempo foi muito forte. Hoje em dia está mais soft, né? Essas normas comportamentais, mas durante muito tempo foi muito intenso. Então, o indivíduo, o que ele busca? Ele busca sempre a ausência da dor e do sofrimento, né? Então, ele busca, segundo essa perspectiva de Freud, ele busca a felicidade, né? Ele está sempre perseguindo a felicidade, ele busca o prazer. O que é interessante, porque esse pensamento de que o ser humano busca a felicidade é relativamente novo na filosofia. Se você pega textos antigos da filosofia, nenhum filósofo, nenhum pensador, nenhuma corrente filosófica vai falar sobre buscar a felicidade. Isso vai acontecer mais na era moderna. E aí, no passado, você falava sobre sofrimento, sobre se distanciar desse sofrimento, buscar a verdade, tal. Mas a busca pela felicidade é algo relativamente novo, é interessante, né? E aí o Freud ele mergulha nisso, entendendo que o indivíduo ele vai buscar sempre a felicidade. E o amor sexual, né, a satisfação sexual, o prazer da carne, é a forma mais expressiva e direta de entender e buscar a felicidade e o prazer, né? Ele entende que é a forma que o ser humano enxerga de mais intensa de encontrar essa felicidade. E ele entende que a consciência, a tomada de consciência, né, você sair do modo animal inconsciente para um processo de tomada de consciência é justamente a renúncia do que é pulsional, né, do que é instintivo, do que é impulsivo. A renúncia desse pulsional, desse instinto, cria-se então a consciência, e isso então demanda mais renúncia
do que é pulsional. Então ele quer entender que, na medida que eu vou criando mais inteligência, mais conhecimento sobre as coisas, eu preciso entender que eu preciso diminuir esses impulsos instintivos. Eu tenho que me tornar menos agressivo, menos irracional, menos instintivo, menos animalesco. Então esse processo de desnaturação que o ser humano sofre na sua evolução faz com que naturalmente ele reprima esses impulsos que se origina da libido, da Kundalini. Se você tem o seu cachorrinho, o seu gato, você vê o processo instintivo associado à sexualidade de uma forma muito crua, muito direta, muito sem pudor, porque, em tese, segundo essa perspectiva, o animal não tem essa consciência, ele não tem esse controle, essa administração sobre os seus próprios impulsos, e nem tem porquê. A gente que cria, a gente que vai criando segundo a nossa cultura, segundo aquilo que a gente falou nas aulas passadas sobre as egrégoras, né? A gente vai criando uma série de alicerces culturais que vão falando, ó, isso aqui não pode, isso aqui você tem que tomar cuidado e tal, 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 e tal, tal, tal. E aí, dentro dessa linha de raciocínio, Freud ele pega e entende o ego. O que é o ego? Sou eu. Né? Sou eu ali pensando, agindo, existindo. Você vai ter o ID, que é tudo isso a grosso modo, né? Eu não quero entrar numa aula sobre Freud, né? Então, não vou explicar, não vou me aprofundar muito em cada conceito, mas basicamente o ID são os instintos, é aquilo que a pessoa quer, que ela deseja, pura e simplesmente naquele momento, né? São as ações que ela gostaria de ter. E os superegos são os valores morais, as questões culturais da civilização que vão frear esse ID. E o ego está ali no meio administrando tudo isso. Então, o Freud ele desenvolve essa linha de raciocínio sobre ego, ID e superego por causa dessa raiz de pensamento que eu expliquei anteriormente.